Mais uma vez, bom dia a todos, graça e paz, a você aqui presente, a você que nos acompanha através das mídias sociais. Graça, paz, amor e misericórdia da parte de Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus, e que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, venha te convencer e venha te conduzir em pastos verdejantes, junto a águas tranquilas, para que você possa experimentar o melhor de Deus todos os dias da sua vida. Nós somos o Projeto Edificar e estamos aqui para falar do Evangelho de Jesus, para anunciar as boas novas de tão grande salvação. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 2. Nós estamos na nossa série de mensagens, A Cruz de Cristo, e estamos encerrando hoje essas 7 mensagens. Mensagem número 10 desta série abençoada, A Cruz de Cristo, mensagem final da série, mensagem essa que eu tenho certeza que falará ao meu coração e ao seu coração. A Cruz de Cristo. O tema desta manhã é quem matou Jesus? O tema desta manhã, quem matou Jesus? Quem foi que matou Jesus? Será quem foi que matou Jesus? Antigamente o pessoal ficava postando no bolão quem matou Odete Roitman. Eu te pergunto, quem matou Jesus? Odete Roitman eu não quero saber não. Nós vamos saber quem matou Jesus. Quem foi que causou a morte de Jesus? Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Mateus, Marcos, Lucas, João. Atos, quinto livro do Novo Testamento. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 22 ao 24. Você que achou, deixa marcado, coloque a mão sobre a sua Bíblia e vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, graças te damos mais uma vez. Muito obrigado, Senhor, pelo entendimento da Tua palavra. Muito obrigado pela palavra que se revela a nós. Muito obrigado, Senhor, pela Tua graça e misericórdia derramada em nossas vidas. Obrigado por cada vida aqui presente, cada família representada. Obrigado, Senhor, por aqueles que ouvirão essa mensagem através das mídias sociais. Nós declaramos, Senhor, o Teu entendimento e a Tua revelação do alto, sendo aclarado nos corações e na mente do Seu povo e da Sua igreja, por toda a face da terra. Declaramos essa palavra transformadora, impactando as nossas vidas e mudando-nos por completo. Declaramos-nos moldados à imagem e semelhança do Seu Filho Jesus. Declaramos a Tua vida derramada sobre nós, a Sua cura, os Seus milagres, sinais, prodígios e maravilhas derramados sobre nós. Oramos confiadamente em nome dEle, Jesus. Amém e amém. Atos 2, 22 ao 24. Quem matou Jesus? Quem matou Jesus? Diz a palavra. Atos 2, 22 ao 24. Dia de Pentecostes, a pregação de Pedro apóstolo, ele vai dizer: israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês, por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Quem matou Jesus? Quem foi o causador da cruz de Cristo? Quem crucificou Jesus? Essa é a pergunta desta manhã. Quem matou Jesus? Muitos diriam para mim: pastor, quem matou Jesus foram os judeus. Os judeus mataram a Jesus. Mas, queridos, essa declaração já causou tanto mal, já causou tanto sofrimento aplicado a esse povo judeu ao longo do tempo. Ao longo dos anos, esse povo, o povo judeu, foi perseguido por causa dessa concepção errada de que quem matou Jesus foram os judeus.
judeus. E já sofreram tanto que eu tenho certeza que essa declaração não paira mais no seu coração. A pergunta: quem matou Jesus? Quem foi que colocou Jesus lá naquela cruz, na cruz do Calvário, no monte chamado Caveira? Quem foi que matou Jesus? Outros diriam para mim: pastor, quem matou Jesus foram os soldados romanos. O digo é verdade, foram os soldados romanos. A boa resposta que você deu: quem matou Jesus foram os soldados romanos. A Bíblia vai dizer que Pilatos soltou Barrabás, que entregou Jesus aos soldados romanos, e esses soldados romanos levaram Jesus até a cruz. É verdade, a sua concepção tem um fundamento, tem uma base, e eu vou até te ouvir um pouquinho a respeito disso. Os soldados romanos foram aqueles que levaram Jesus lá para a cruz. Mas os soldados romanos eram ignorantes a respeito de Jesus. Eram sádicos também, eu sei, mas eram ignorantes. Eles estavam executando ordens. E eles vão dizer: eu não sabia nem quem era esse Jesus, e eu estava aqui no meu dever de soldado da guarda romana, cumprindo uma ordem, porque o governador Pôncio Pilatos nos entregou esse Jesus como criminoso, como alguém que estava indo contra Roma, que estava se declarando rei dos judeus, e Israel estava escravizado por Roma, e se alguém se levantava como rei dos judeus, estava indo contra César. Então o governador Pôncio Pilatos nos entregou esse Jesus, e nós o levamos até a cruz. Nós éramos ignorantes, nós não sabíamos. Para nós ele era um criminoso, e como criminoso nós usamos de sadismo com ele, nós cuspimos na cara dele, nós esbofeteamos ele, nós zombamos dele, nós falamos para ele carregar uma pesada cruz. É verdade, nós demos vinagre para ele, é verdade, nós fizemos muita ruindade, mas nós estávamos no cumprimento do nosso dever profissional, que como soldado romano nós tínhamos que cumprir as ordens, e o governador nos entregou esse criminoso e nós o levamos até a cruz. Nós também poderíamos dizer que quem matou Jesus foi o governador Pôncio Pilatos. Talvez alguém se levante e diga: pastor, na verdade quem matou Jesus foi o governador Pôncio Pilatos. Claro que Pôncio Pilatos tentou de todas as formas fugir dessa responsabilidade. Ele não queria de forma alguma ser aquele que daria ordem para crucificar o Messias, o Filho de Deus. E ele tentou de todas as formas fugir dessa responsabilidade. Manda para Herodes, manda para os chefes da religião, manda lá para Caifás, para Anás, manda lá para qualquer um, manda para a multidão. No final das contas, sobrou para mim mesmo, mas eu lavo as minhas mãos. Eu lavo as minhas mãos, sabe por quê? Porque entre ele e eu fico comigo. Entre Jesus e eu fico comigo. Eu estava tentando de todas as formas fugir dessa responsabilidade. Mando para Herodes, mando para os chefes da religião, mando para a multidão julgar. Mas quando chegou e falaram para ele: Pôncio Pilatos, pensa bem, porque esse Jesus aí está se intitulando o rei dos judeus. Esse Jesus aí está fazendo sedição contra Roma. E César, quando ouvir que você libertou esse que se propaga rei dos judeus, não vai querer a cabeça dele não, vai querer a tua cabeça. Vai querer a tua cabeça. Pensa bem, Pôncio Pilatos, porque esse Jesus aí vai causar uma rebelião aqui, e Roma não vai ficar satisfeito com nada disso. Esse Jesus vai causar um alvoroço, e se você soltar Jesus, César vai mandar pedir a sua cabeça, e você vai morrer. Entre eu morrer e matar Jesus, eu lavo minhas mãos. Leva ele, pode levar, pode levar. Por quê? Porque
Jesus estava sendo acusado de ser um falso Messias, um falso Cristo, o rei dos judeus. E tinha a festa da Páscoa, e era por tradição soltar um dos criminosos, e ele colocou Barrabás, um criminoso famoso, maligno, e Jesus. E vira para a multidão e diz para a multidão: vocês escolhem, solta Barrabás ou solta Jesus? Solta esse criminoso, esse desgraçado Barrabás, ou solta esse aí que prega a paz e o amor, que é Jesus? Solta esse que faz atrocidades, ou solta esse que traz cura e faz milagres? Solta Barrabás ou solta Jesus? Ah, pastor, de fato, quem matou Jesus foi a multidão. Porque quando foi colocado à prova, solta Jesus ou solta Barrabás, a multidão preferiu e escolheu soltar Barrabás, soltar o criminoso e crucificar Jesus. Então quem matou Jesus foi a multidão, que escolheu um criminoso ao invés de escolher o Filho de Deus. A multidão matou Jesus. Mas a palavra de Deus, ela vai dizer que a multidão atendeu ao pedido dos líderes religiosos, Anás e Caifás. A multidão atendeu ao pedido dos líderes religiosos. Ou seja, a culpa então recairia sobre os sumos sacerdotes da religião judaica, sobre Caifás e sobre Anás. Então, alguém poderia dizer para mim: pastor, nessa concepção, nessa linha de entendimento, quem matou Jesus foram os sumos sacerdotes, foram Anás e Caifás. Eles sim mataram Jesus, foram eles que mataram Jesus. Mas alguém também poderia dizer: nem os judeus, nem os soldados romanos, nem Pôncio Pilatos, nem a multidão, nem Anás, nem Caifás. Quem matou Jesus, quem crucificou o Messias, foi Judas. Foi Judas. Porque Judas é que o traiu. Judas, um dos 12 discípulos. Judas, um daqueles que eram mais próximos do Mestre. Foi ele que o traiu por 30 moedas de prata. Foi Judas. Pastor, quem matou Jesus foi Judas. Não foi judeu, soldado romano, Pôncio Pilatos, multidão, Anás, Caifás. Isso aí é tudo fichinho. Quem matou Jesus foi Judas. Porque ninguém, quando vai xingar o outro, xinga assim: ah, seu soldado romano. Alguém xinga assim? Mas xinga o quê? Você é um Judas, hein? Né? Ninguém fala: ah, seu Anás e Caifás. Alguém fala isso? Não. Mas quando você vai ofender alguém, xingar alguém, você fala: você é um Judas, hein? Você é um Judas. Então, pastor, quem matou Jesus foi Judas. O culpado, o traidor, é o Judas. E foi Judas quem matou Jesus. Mas talvez alguém também diga para mim: pastor, na verdade, o grande responsável pela morte de Jesus é o pai dele. O grande responsável pela morte de Jesus é o pai dele. Porque veja só, o pai dele amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para morrer por nós pecadores. Então, pastor, o grande culpado da morte de Jesus é o próprio pai dele. Ele foi entregue pelo próprio pai, que amou a mim e a você, pastor. Então, o culpado pela morte de Jesus, quem matou Jesus, foi o pai dele. Mas, nessa percepção, logo alguém se levantaria para dizer: quem matou Jesus foi ele mesmo. Quem matou Jesus foi ele mesmo. Ele é o grande responsável pela morte dele. Ele morreu porque quis. Ele não
não era o Filho de Deus, pastor? Sim. Ele não andou sobre as águas? Também sim. Ele não acalmou a tempestade? Também sim. Então por que ele não desceu da cruz? O culpado pela morte dele foi ele mesmo. Ele que se deixou morrer. Então ele é o grande culpado pela morte dele. Jesus, ele diz: o meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. Jesus também diz: eu dou a minha vida de espontânea vontade. Eu é que dou a minha vida. Eu não sou o rei dos judeus que nem eles estão pensando que vou levantar sedição contra Roma e vou libertar Israel de Roma politicamente. Não, o meu reino não é deste mundo. Eles não entenderam ainda que o meu reino é divino, o meu reino é celestial. Eles não compreenderam isso ainda. O meu reino não é deste mundo. E aqui na terra, no cumprimento da minha missão de resgate da humanidade, eu dou a minha vida de espontânea vontade. Ninguém tira a minha vida, não. Não são os judeus, não são os soldados romanos, não é Pôncio Pilatos, não é a multidão, não é Anás, não é Caifás. Eu é que dou a minha vida de espontânea vontade. Sou eu. Pastor, você está vendo isso? Então o grande responsável pela morte dele é ele mesmo. Jesus é o grande responsável por sua morte e ponto final. Mas eu te pergunto nessa hora, o nosso tema nessa manhã, afinal de contas, quem matou Jesus? Fica pensando aí, vamos fazer uma votação mental. Fica pensando, quem matou Jesus? Fazendo os cálculos mentais, 25% Judas, 28% Anás e Caifás, 13% a multidão. Está bem dividida a coisa aqui, né? Um está pensando uma coisa, cada um está pensando quem matou Jesus. Quem matou Jesus? Além desses que eu já falei, eu incluo mais dois. De todos esses que eu já falei, eu incluo o Império Romano. O Império Romano. O Império Romano também matou Jesus, poderiam dizer alguns, porque ficou preocupado. César é Deus. E agora se levanta esse camarada, esse Jesus de Nazaré, e vai dizer que é o rei dos judeus. A religião também ficou preocupada, porque a religião estava vivendo de mentiras. Jesus chega e mostra a verdade. A religião não gosta quando alguém fala a verdade. Quando alguém fala a verdade, a religião se levanta e fala: é uma seita, é anticristo. Porque a religião não gosta de ouvir a verdade. A religião está enganando durante milhares de anos. Quando chega alguém falando a verdade, a religião se levanta. Então a religião também, poderiam dizer alguns, matou Jesus. Mas nessa lista toda, falta um grande responsável. Nessa lista toda falta um grande responsável. Quem é, pastor? Você. Você. Eu. Nós. Falta um grande responsável, falta nós. Onde nós entramos nisso? Você, queridos, você matou Jesus. Eu matei Jesus. Nós matamos Jesus. Nós matamos Jesus. Porque dentro de cada um de nós, existe um soldado romano. Dentro de cada um de nós existe um soldado romano. E o mal e a maldade estão imperando aí no mundo. O mal e a maldade está acontecendo na casa do nosso vizinho, está acontecendo na casa à nossa frente, está acontecendo na nossa comunidade. E dentro de cada um de nós existe um soldado romano. Mas eu só cumpro o meu dever. Eu só faço aquilo que eu tenho que fazer. Se tem alguém sofrendo, se tem alguém sendo abusado, se tem alguém padecendo, aí não é problema meu. Meu filho se chama José, Maria, Pedro, Paulo. Filho dos outros, o problema é dele. O meu problema é fazer aqui, é cuidar daqui. Dentro de cada um de nós existe um soldado romano. Nós temos sempre uma desculpa do soldado romano.
eu estou fazendo aquilo que cabe a mim fazer. É assim que nós fazemos. Dentro de cada um de nós existe também um Pilatos. Porque na hora que foi preciso ele decidir entre a cabeça dele e a cabeça de Jesus, ele colocou a cabeça de Jesus numa cruz. Não foi nem numa bandeja que nem João Batista, mas colocou numa cruz. Esse camarada é rei dos judeus. César souber que eu libertei ele, vai mandar me matar. Então nós somos assim. Dentro de cada um de nós existe um Pilatos. Entre eu ficar resfriado e você ficar resfriado, fica você resfriado. Entre eu perder um emprego e você perder o emprego, perde você. Entre o meu filho ficar doente e o filho da vizinha ficar doente, que fica o filho da vizinha, o meu não. Dentro de cada um de nós existe um Pilatos. Nós olhamos sempre aquilo que convém a nós olhar, aquilo que interessa a nós se interessar. Dentro de cada um de nós existe um Caifás e um Anás. Dentro de cada um de nós existe um sumo sacerdote, um líder espiritual, que quando confrontado com uma verdade, vai tentar sempre matar aquele que fala a verdade. Porque a minha vida não está sendo tão bacaninha que nem deveria ser. Eu não estou sendo um exemplo que eu deveria dar. Eu sou um líder espiritual meia boca, hein? E aí, chega Jesus e mostra toda a verdade. Traz a luz para o mundo, traz o sal para a terra. Esse Jesus, ele está mostrando quem eu sou. Ele trouxe luz e eu estou vivendo essa vida que eu ando vivendo. Está todo mundo vendo como é que eu estou vivendo. Eu estou desnudado, está todo mundo me vendo como é que eu sou. Cheio de ferida, cheio de marca, cheio de pereba. Tem que tirar esse Jesus de cena. Dentro de cada um de nós existe um Anás e um Caifás. Por quê? Porque sempre foi assim. Você vai ver Caim e Abel. Abel ofereceu uma oferta aceitável a Deus. O que aconteceu? Caim foi e matou Abel. Se meu irmão está mostrando uma oferta aceitável a Deus, eu vou tirar ele de cena. Davi e Saul. Saul era rei de Israel, o primeiro rei de Israel. Quando Davi foi ungido por Samuel, por causa da ordem de Deus, como rei, unção de rei, e Saul soube, Saul tentou de todas as formas matar Davi. Tem que tirar de cena esse Davi. Tem que tirar de cena. Não, esse menino aí segundo o coração de Deus, ele tem que sair de cena. E eu com o meu mal, com a minha maldade, eu tenho que continuar imperando, eu tenho que continuar governando. Sempre foi assim. Dentro de cada um de nós há uma multidão. E multidão, o que faz de besteira é uma grandeza. Por favor. Multidão, o que faz de besteira é uma grandeza. Democracia, só para vocês saberem, nós vivemos num país democrata e eu respeito a opinião de cada um dos irmãos, mas democracia não é bíblica. Democracia é grega. Não é bíblica. Democracia é grega. São os gregos que inventaram a democracia. Não foi a Bíblia que inventou a democracia. E a multidão sempre que escolheu mal. A Bíblia vai mostrar que sempre que a multidão escolheu mal. Sempre fez besteira. A multidão sempre fez besteira. A multidão fez o bezerro de ouro. Moisés foi lá receber as tábuas da aliança. E quando desceu tinha um bezerro de ouro, que a multidão tinha se juntado e tinha decidido fazer um bezerro de ouro. Olha aí. A multidão escolheu Barrabás. Jesus, o Salvador do mundo, ou Barrabás, o criminoso. A multidão, solta Barrabás, solta Barrabás. A multidão apedrejou Paulo apóstolo. A multidão, sempre que for escolher alguma coisa, escolheu mal. Mudava de opinião facilmente. Você que lê a Bíblia, você vai ver Jesus entrando em Jerusalém e a multidão o saúda.
A multidão está lá alegre, a multidão está feliz, está chegando o rei dos judeus, está chegando o Messias prometido, está chegando aquele que nós aguardávamos, que os nossos antepassados aguardavam, está chegando Jesus, e a multidão está lá aplaudindo Jesus. Mas aquela mesma multidão, tempos depois, estava mandando crucificar Jesus. A multidão muda de opinião muito facilmente. A multidão cai muito em conversa fiada, muito em conversinha fiada. A multidão segue sempre o restaurante que está mais cheio. Eu vou num restaurante, mas reserva só daqui a 3 meses. Mas esse restaurante é bom. Esse é bom, hein? Eu vou na igreja, porque aquela igreja tem 5.895 membros. E aquela igreja com 5.895 membros é de Deus. A multidão. É a cabeça da multidão, que quer seguir a maioria e se engana, e cai em conversa fiada, e cai em conversa de lobos vorazes, e cai em conversa de falso profeta. Essa é a multidão. Você vê só, Deus, você chega lá no Largo da Carioca, e aí você vê uma roda, mais 70 pessoas. A hora que você passar no Largo da Carioca, lá no centro da cidade, você vai ver uma roda, 70 pessoas. A roda lá no Largo da Carioca, aí você encosta numa pessoa, cutuca e fala: o que está acontecendo? Eu não sei não. Não sei não. É multidão. Para na rua, faz um exemplo hoje. Na rua, no meio da rua não, tá? Na calçada. Para e fica assim. Vai chegar um e eu falar: o que foi que tá olhando? É assim, é a multidão. A multidão é assim. Chegou um grupinho, se juntou, daqui a pouco tem 3, 5, 10, 15, 20, tá nem sabendo o que está acontecendo. Essa é a multidão. Por que você está fazendo isso? Foi o Caifás que mandou. Foi Caifás que mandou. Solta Barrabás, crucifica Jesus. Mas vocês não estavam recebendo ele com salva de palmas, vocês não estavam recebendo ele com alegria, vocês não estavam recebendo ele com festa, vocês não estavam recebendo ele como Messias. Não. Mas o Caifás mandou, o apóstolo mandou, o bispo mandou, o dá ou desce. Não, o pastor mandou, o Papa mandou. Queridos, que conversa é essa? Que conversa é essa? Deus do céu, saia da multidão. Vou repetir para você: saia da multidão. Atos capítulo 2, versículo 40. Atos 2, 40, diz a palavra: com muitas outras palavras, Pedro apóstolo os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Saia da multidão. A multidão está corrompida. Saia da multidão. Isso é conselho apostólico. Pedro está aqui falando no dia de Pentecostes. Saia do meio dessa multidão corrompida. Você não pode se corromper, você tem que trazê-los para a luz, você tem que levar a luz para eles, você tem que influenciar com a sua vida. Mas enquanto você estiver no meio da multidão, agindo igual à multidão, você não vai mudar ninguém, porque você vai ser a multidão. Você tem que ser luz e sal, você tem que ser transformado, você tem que conhecer Jesus. Queridos, dentro de você e de mim mora um Judas. Dentro de nós mora um Judas que se vende por 30 moedas de prata. Dizem que todos têm o seu preço. E eu te pergunto: qual é o seu preço? Vou te perguntar de novo: qual é o seu preço? O que faria você vender a sua fé em Jesus? O que faria você trocar a vida em Jesus que você tem? O que faria? Será que uma proposta indecente faria isso? Será que a oportunidade de ganhar dinheiro fácil, sendo mais uma, receber dinheiro lá no Petrolão, faria isso?
Será que a proposta de você ganhar uma casa da praia lá em Búzios, para você cometer alguns atos ilícitos, com o dizer seguinte: não vai pegar nada para você não, coloca só teu nome aqui, assina aqui, a empresa fantasma no seu nome, não vai pegar nada não, você vai ter uma casa de 300 mil reais lá em Búzios. Está pensando no carnaval que está vindo em 2016? Você pode levar sua família para lá? Será que isso? Será que a proposta de você ganhar um carro 0 quilômetro faria você abandonar sua fé em Jesus e se corromper? Será? Judas, ele era zelote. Zelote era uma classe de judeus comprometidos com uma revolução contra Roma. Eles não tinham muita calma não. Eles não gostavam de Roma de maneira alguma. Não queriam viver aprisionados a Roma e estavam pensando numa revolução. É preciso ter uma revolução. Roma tem que deixar de exercer poder e tem que deixar de nos oprimir. É preciso ter uma revolução urgente. E agora chegou Jesus. E Jesus é o rei dos judeus. E é ele que vai começar essa revolução contra Roma. Muitos estudiosos dizem que Judas, quando traiu Jesus, ele traiu Jesus pensando assim: ele vai dar ordem aos seus anjos, ele vai dar ordem a miríades de anjos, e os anjos vão acabar com todos esses soldados romanos, e vai ter uma revolução tão grande aqui, que nós ficaremos livres de Roma. Muitos estudiosos vão dizer que Judas pensou dessa maneira, mas a Bíblia vai me dizer que Judas fez o que fez por ganância. A Bíblia vai me dizer que Judas fez o que fez por ganância, inclinação ao dinheiro. Algumas semanas atrás eu ministrei para vocês grana, poder e prazer. As pessoas se vendem muito facilmente por causa de grana, poder e prazer. Muito facilmente. E dentro de nós pulsa um Judas. Dentro de nós mora um império romano, cujo imperador desse império é o nosso eu, cujo imperador desse império é o nosso ego, cujo imperador desse império são os nossos interesses. É o meu interesse, 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 é o meu interesse. Aí vem o interesse do meu filho, aí vem o interesse da minha mulher. Talvez venha o reino de Deus em 18º lugar. Mas é o meu interesse. O que interessa é eu estar bem. E o reino? Quando puder, eu ajudo no reino, porque é o meu interesse. Dentro de nós pulsa um império romano, cujo imperador é o nosso próprio eu. Dentro de nós também mora uma religião. Dentro de nós mora uma religião. É uma expectativa de um Deus que caiba na nossa cabeça, de um Deus que a gente explique, de um Deus que a gente manipule, de um Deus que seja previsível. Aí Jesus entra em cena e não encaixa no modelo construído pela religião, porque Jesus não tem nada a ver com a religião. Jesus não veio criar religião nenhuma. Jesus não veio instituir religião nenhuma. Jesus não é um religioso. E Jesus entra em cena e a religião se espanta. Jesus vira o mundo de cabeça para baixo. É um Deus diferente. É um Deus surpreendente. Então mata esse Deus. Mata esse Deus, ele é um falso Deus. Mata esse Deus. Nós temos que viver na nossa religiosidade. Nós temos que viver fechado dentro de uma caixinha de fósforo. Nós temos que viver diante da nossa cabecinha. Nós temos que viver naquilo que nós pensamos como igreja e como religião. Esse Jesus é muito diferente disso tudo. Esse Jesus é esquisito. Mata ele. Ele é um falso Deus. Ele não serve para nós. Dentro de nós mora
Evangelho de Marcos e Atos 2, dê uma corridinha para 1 de Timóteo. 1 de Timóteo. De Timóteo, capítulo 1, versículo 15. De Timóteo, capítulo 1, versículo 15, diz o Evangelho: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior, principal. Olha que coisa. Essa declaração todos nós deveríamos fazer. Essa declaração foi Paulo apóstolo quem fez. Mas todos nós deveríamos fazer, porque dentro de nós habita tanta coisa esquisita habita dentro de nós, que nós deveríamos fazer essa mesma declaração todas as vezes. Para que Cristo Jesus veio ao mundo? Ele veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior, dos quais eu sou o principal. O 01 sou eu. O 01 sou eu. Ele veio ao mundo para me salvar, para salvar essa humanidade ali que estava vivendo debaixo de maldição. Maldita essa humanidade estava vivendo debaixo de uma maldição terrível. E Cristo Jesus veio ao mundo para nos salvar. Nós precisamos fazer essa declaração de Paulo apóstolo todos os dias e reconhecer o nosso estado de dependentes de Deus, de carentes e necessitados de Deus. Nós somos os responsáveis pela cruz de Cristo. Quem matou Jesus? Quem matou Jesus fomos nós. Pastor, mas não foi o pai dele? Não foi ele mesmo? Sim. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu dou a minha vida, ninguém a tira de mim. Eu a dou voluntariamente. Sim, Deus, Jesus, sim, o Pai e o Filho se entregaram por nós, é verdade. Mas não foi o amor de Deus que justifica a cruz de Cristo, e sim o nosso pecado. É o nosso pecado que justifica a cruz de Cristo. Só houve cruz porque nós pecamos. Só houve cruz porque nós nos tornamos pecadores. Só houve cruz porque nós demos as costas para Deus. Só houve cruz porque nós erramos o caminho. Só houve cruz porque nós saímos diante do Pai para viver a nossa maneira. Dentro de nós existe um soldado romano, existe um Pôncio Pilatos, existe uma multidão, existe Anás, existe Caifás, existe Judas. Dentro de nós habita essas identidades, essas personagens terríveis dentro de você e de mim. E nós fomos os responsáveis pela cruz do Calvário. A teologia vai afirmar e vai dizer: antes de Deus dizer haja luz, Ele disse haja cruz. Antes de Deus dizer haja luz, Ele disse haja cruz. A nossa maldade fez a cruz de Cristo se tornar necessária. Mas é a cruz revelada no amor de Jesus que faz com que cada um de nós seja possível de verdade. Seja possível de verdade. Teve um dia, imagino eu, na eternidade, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam conversando entre si, e o Pai disse: eu vou criar. Eu sou amor, eu vou criar. E o Espírito Santo talvez tenha falado com o Pai: vai criar o quê? E o Pai tenha respondido: eu vou criar a humanidade. Eu vou criar o ser humano. E vou fazer mais. Eu vou fazer esse ser humano a nossa imagem e a nossa semelhança. E o Filho, Jesus, talvez tenha dito nessa conversa para o Pai:
Mas então eles vão ser poderosíssimos. Esse ser humano vai ser poderosíssimo, porque eles vão ter liberdade. Eles vão ser a nossa imagem e semelhança. É isso mesmo, pai? E o pai disse: é verdade, meu filho. Eu vou criar o ser humano, a nossa imagem, a nossa semelhança, e eles vão ser livres, porque a nossa imagem e semelhança, eles têm que ser livres. Eles vão ter liberdade, é verdade. Eles vão ser seres poderosíssimos. E eles vão até achar que são deuses. E por se achar que são deuses, eles podem até dar as costas para nós. Eles podem até nos rejeitar. Mas se isso acontecer, vão restar duas alternativas. Ou nós acabamos com a humanidade, ou nós destruímos toda a raça humana, ou nós descemos até eles e redimimos eles. Mas para redimir essa humanidade nós vamos precisar morrer. E Jesus tem respondido: se for preciso, eu morro pela humanidade. Nós ainda nem existíamos e Deus já havia nos amado. É por isso que a Bíblia vai dizer que a cruz de Cristo é conhecida desde antes da fundação do mundo. A cruz de Cristo existe desde antes da fundação do mundo, porque antes de Deus te criar, Ele já havia se oferecido para morrer em nosso lugar. Jesus, maravilhoso amor de Jesus. Isso tudo é verdade. Mas nós matamos um inocente lá na cruz do Calvário. Nós matamos um inocente na cruz do Calvário. Um justo que morreu pelos injustos. Verdade. Mas também é verdade que a cruz do Calvário é a revelação do propósito eterno de Deus a nós. Deus tem um propósito eterno na sua vida, na minha vida. E a revelação se dá na cruz do Calvário. Você está em Atos capítulo 2. Versículos 22 a 24, do nosso texto base. Vai dizer o Evangelho, vai dizer a palavra. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Quando Jesus foi entregue, ele foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Deus não foi pego de surpresa com a cruz de Cristo. A cruz de Cristo existe antes da fundação do mundo. É um propósito determinado de Deus em redimir a humanidade. Ao invés de matar a humanidade, eu vou redimir a humanidade. Um pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Glória a Deus. A palavra final da cruz do Calvário não é morte. A palavra final da cruz do Calvário é vida. A palavra final da cruz do Calvário não é morte, sim vida. Deus o ressuscitou dos mortos, pelos laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A morte não pode reter aquele que não tem pecado. A morte não pode reter a Deus. A morte não pode deter a Deus. E Cristo ressuscita para redimir a você e redimir a mim. Ressuscita para dizer: dentro de você existe uma série de trapos de imundícia, mas eu te amo e quero te transformar para ser a minha imagem e semelhança. Esse é o amor de Deus por nós. Nós estamos em Jesus, logo é impossível que a morte nos mantenha na escuridão. Logo é impossível que a morte nos mantenha em sua maldade. Nós estamos em Jesus. Jesus ressuscitou. Ele não está morto, Ele não está pendurado no madeiro. Ele ressuscitou. E hoje Ele habita em nossos corações através do Santo Espírito da promessa.
Por isso nós dizemos nesta manhã, nos aproximamos de Ti, ó Deus, porque somos fracos e Tu és forte. Nós somos fracos, mas Tu és forte. E na nossa fraqueza o Seu poder se aperfeiçoa em nós. Na nossa pequenez o Seu poder nos transforma por completo. Na nossa insuficiência o Senhor vem e nos completa. Nós nos aproximamos de Ti. Vivemos debaixo da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua compaixão. Vivemos debaixo do Teu amor. Querido, Deus nos aceitou desde a eternidade. Quem você é? Você é alguém que é amado por Deus. Você não precisa ir. Jeremias 31:3 vai dizer a palavra de Deus. O Senhor lhe apareceu no passado dizendo: eu a amei com amor eterno, com amor leal a atrair. O Senhor aparece para você na cruz do Calvário e diz: eu te amei com amor eterno, com bondade, com benignidade eu te atraí, com amor leal eu te atraí, eu te amo desde a eternidade. Na cruz do Calvário Ele revela esse amor por nós. Na cruz do Calvário Ele demonstra o seu muito amor por nós. Bondade e misericórdia certamente nos seguirão todos os dias das nossas vidas. E para terminarmos, Atos capítulo 2, versículo 36. Atos capítulo 2, versículo 36. Diz a palavra: portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele foi crucificado, Ele morreu, mas Ele ressuscitou. E o Pai o fez Senhor e Cristo. Nós temos um Senhor, nós temos o Cristo, nós temos o Libertador, nós temos aquele que nos transforma de mortos em pecados e delitos e vivos para viver num novo, lindo e vivo caminho. Deus continua dizendo: eu sou o Senhor, mas antes de tudo, eu sou amor. Eu sou o Senhor, mas antes de qualquer coisa, eu sou amor. Venha a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Venha a mim, vós todos que estáis feridos, e eu sararei as tuas feridas. Venha a mim, e eu vou transformar o seu pranto em alegria, o seu choro em riso, porque eu sou o Senhor da vida. Eu sou o Senhor que te ama, dia após dia, hora após hora. Amém e amém. Fique de pé, queridos. Santo Deus, graças te damos, porque sabemos que em nós habita muitas coisas que não são agradáveis. Na nossa carne pulsam muitos sentimentos de erros, de engano e de mentira. Mas nós sabemos que, embora Tu sejas Senhor e Cristo, Tu nos ama com bondade, benignidade, misericórdia, mansidão. Tu nos ama com amor eterno. Tu nos ama com amor leal. Embora nós tenhamos Te crucificado, ó Cristo, Tu do alto da cruz, do alto do madeiro, bradou: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Muito obrigado pelo seu perdão, muito obrigado pela sua reconciliação, pela sua justificação, pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário, sangue puro e carmesim, que nos purifica de todo pecado. Muito obrigado pelo seu corpo moído. Muito obrigado, Senhor, pelo véu ter sido rasgado de alto a baixo e hoje nós termos livre acesso ao Pai. Muito obrigado por ressuscitar ao terceiro dia, nos garantindo a vitória sobre a morte. A morte não pode nos reter, porque nós estamos em Ti, ó Cristo, e operando Deus, ninguém poderá impedir tudo aquilo que está proposto e pré-determinado para nós vivermos
nesta terra. Desperta no Senhor para viver a tua verdade, para viver o teu evangelho e para te honrar, vivendo e oferecendo as nossas vidas em sacrifício vivo, santo e agradável a ti. Que nós venhamos a oferecer as nossas vidas no altar, que nós venhamos a oferecer as nossas vidas a ti, sendo transformados por ti, vivendo a imagem e semelhança de Jesus todos os dias das nossas vidas, para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Muito obrigado, Senhor, por cada um de nós, pelo teu Espírito que em nós habita. Despeça-nos na tua paz e no teu amor, e tenhamos uma tarde, um dia lindo de domingo, uma noite linda de domingo, que tenhamos uma vida e uma semana repleta de paz e de alegria, e que possamos celebrar, bradando o hino da vitória. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer, porque Jesus Cristo ressuscitou, Ele vive, Ele reina para todo sempre. Amém e amém. Você é abençoado, você é mais do que vencedor. Desde já eu te declaro inabalável, no imutável conselho de Deus, e sob a infalível cobertura de sua eterna graça, hoje e sempre, reinando em vida. Vai em paz, vá feliz, aplauda Jesus.